Bom dia, amados irmãos. Desejamos a todos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um prazer poder estar com os queridos, embora ausentes, mas presentes através do vídeo e compartilhar com os queridos a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Nós estaremos lendo nesta manhã a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versos 14 e 15. Assim diz a palavra: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No domingo passado de manhã, nós destacamos o Evangelho, o poder do Evangelho do Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu amado Filho. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o significado de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aprendemos que arrependimento significa mudança de mente, mudança de procedimento, mudança de parecer, mudança de pensamento, que envolve também mudanças de atitudes, mudança de direção, enfim, mudança de vida. Significa estar caminhando em uma direção, fazer uma avaliação e tomar o caminho de volta, tomar um melhor rumo. Na música existe um símbolo gráfico que chamamos pausa. No livro dos Salmos, o Inário dos Hebreus, é comum encontrarmos a palavra selá. Dizem os estudiosos que o significado é pausa. Alguém disse: pare e pense. Hoje estamos vivendo, como sociedade brasileira e também mundial, um tempo de consideração, um tempo que precisamos dar uma pausa, um tempo de arrependimento. Não será a ciência, não será a medicina, não será a tecnologia que vai resolver o problema que estamos enfrentando. É tempo de ouvirmos a voz de Deus, de considerarmos o seu santo evangelho, a sua santa palavra. Já nos dias, há 2000 anos atrás, nos dias do Senhor Jesus Cristo, ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Nós já sabemos que o Evangelho significa boas notícias ou boa nova de salvação. Agora precisa considerar a palavra, então, arrependimento. É tempo de ouvir a voz de Deus, abandonarmos o pecado ao que estamos tão acostumados, né? É um tempo de aprendermos com os fatos. Não basta sermos pessoas inteligentes, precisamos ser sábios. Nestes dias, Deus está nos dando um tempo para pararmos e pensarmos. É uma pausa. Na última mensagem, eu disse que as pessoas há um mês atrás estavam
dizendo que precisavam de um dia de 36 horas para executarem suas realizações, devido às muitas atividades contraídas. Hoje, essas mesmas pessoas estão nos seus lares, forçadas a estarem em casa, e eu disse também que algumas estão até enfermas, dependendo de tratamento psicológico, psiquiátrico. Alguns estão procurando o que fazer para passar o tempo. Mas é interessante nós pensarmos que é uma época, é um tempo que Deus está falando com cada um de nós. Deus sempre usou as catástrofes naturais para falar com o ser humano, mas a maioria da nossa sociedade não tem prestado atenção nessa realidade. Alguns pregadores, ou seja, a maioria dos pregadores, tem lembrado esta grande verdade através da mídia, através da televisão, estão sempre avisando o povo que é Deus falando conosco, mas não temos observado de uma maneira geral na vida social que as pessoas estão preocupadas ou interessadas em ouvirem a voz de Deus. Há sim alguns grupos, algumas pessoas em alguns lugares que têm falado, é Deus falando com o homem, é Deus manifestando a sua disciplina, manifestando o seu amor, é Deus que está apertando o cinto e falando ao ser humano o quanto Ele nos ama e o quanto nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação a Ele, em relação a nós mesmos. E nós temos, então, percebido que as pessoas não estão valorizando esse tempo como deveriam valorizar no aspecto de comunhão com Deus, de uma volta para Deus, de levar a sério a vida espiritual. Não somos máquinas, somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Vivemos em um ritmo, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes num de seus livros, que parece, nossa vida se parece um veículo desenfreado ladeira abaixo. Não temos tempo para a família, não temos tempo para nós mesmos, não temos tempo para Deus. E por que não temos tempo? Estamos ocupados demais. Temos que comprar, temos que vender, temos que construir, temos que poupar, temos que ganhar dinheiro. Ou então, às vezes, não nos ocupamos com nada importante. Preenchemos o nosso tempo com coisas sem valor algum, mas justificamos que não temos tempo. Vivemos estressados, às vezes frustrados, ou às vezes passando uma imagem que não é a nossa realidade. Nós nos esquecemos do conselho do Senhor Jesus Cristo, registrado em Lucas 12, no versículo 15, na parte B do versículo. Jesus disse: porque a vida de alguém não depende da quantidade dos bens que possui. Outra tradução diz: não consiste na quantidade dos bens que possui. Mas como nós vivemos numa sociedade capitalista, onde as pessoas são avaliadas e valorizadas pelo possuir e não pelo que elas são,
Então nós ficamos nesse ativismo exacerbado. Por quê? Porque somos valorizados pelo ter e não pelo ser. Mas a palavra de Deus está dizendo: arrependei-vos, tomem uma outra direção, mudem a maneira de pensar, tomem um outro rumo. É isto que a palavra de Deus está dizendo. E nesta época, quando a maioria das pessoas tem um tempinho, então vamos fazer essa consideração. Eu tenho pregado constantemente que há coisas que não são pecados em si mesmas, não são pecados, mas que elas nos afastam de Deus. É o secularismo. Ficamos tão ocupados com o que vamos fazer, o que vamos comprar, o que vamos construir, o que vamos poupar, que nos esquecemos das coisas mais importantes. E às vezes valorizamos tão pouco nossa comunhão com Deus, o momento da meditação, o momento da oração, o momento da leitura da palavra. Mesmo nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, às vezes passamos a semana toda sem folhear a Bíblia Sagrada, sem ler um versículo das Escrituras, aquilo que Deus deseja falar conosco, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que o varão próspero, o homem próspero, a mulher próspera é aquele e aquela que medita na lei do Senhor de dia e de noite, como diz o salmista no Salmo número 1, no número 1. Então, há coisas que não são pecados, mas elas nos afastam de Deus. Por quê? Nós gastamos todo o nosso tempo no secularismo, nos tornamos a geração mais individualista de todos os tempos. O pastor João Marcos, diretor de missões mundiais, na sua videoconferência, estes dias falou conosco que o mundo nunca mais será o mesmo depois desse coronavírus, depois dessa pestilência mundial. Então nós precisamos parar e fazer uma avaliação. Eu digo nós também, os crentes em Jesus Cristo. Que rumo nós estamos tomando? A nossa vida espiritual, como que ela está? Eu também disse um dia desses na minha pregação, que nós precisamos aprender a fazer uma diferença, o que é vida religiosa e o que é vida espiritual. E eu disse, vida religiosa, a maioria das pessoas tem. Cumprir ritos religiosos, cerimoniais religiosos, é fácil. Agora nós precisamos aprender a espiritualidade, que é desenvolver uma comunhão íntima com Deus. Eu disse que a religiosidade ela pode ser imposta de fora para dentro. Eu nasci na igreja, me ensinaram assim, e eu faço isso, e eu faço aquilo, e eu vou cedo, e eu vou à noite. Mas como está a comunhão com Deus? Porque a espiritualidade, ela brota de dentro para fora, num sentimento de profundo amor a Deus, de temor a Deus, de reverência, de prazer em estar na presença de Deus, de prazer em ler a palavra de Deus, em buscar em Deus, que é fonte de vida, o consolo e o conforto necessário para nossas almas. Então isso é espiritualidade, é desenvolvermos esse sentimento de gratidão, de amor profundo, de comunhão com Deus. Enquanto que a religiosidade é estar no templo, cumprir a obrigação religiosa, voltar para casa, e geralmente aos domingos e na segunda-feira voltar à mesma rotina. Como está então o nosso compromisso com Deus? É tempo de arrependimento para nós também.
e para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro firme, sério com nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, tomem outra direção para o bem presente de cada um de nós e para o bem futuro, a eternidade. Tudo isso que nós estamos observando, em tudo isso que nós estamos vendo, nós não temos percebido que as pessoas estão preocupadas com a vida espiritual, com a vida devocional. Deus está disciplinando, Deus está corrigindo, Deus está ensinando através dos acontecimentos, mas as pessoas continuam, assim como nos dias de Israel, antes de ir para o exílio, lá na Babilônia, continuam com o mesmo coração, continuam com os mesmos propósitos, continuam com a mesma mentalidade. Isso também está profetizado lá em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 9, se os irmãos quiserem abrir aí as suas Bíblias, no capítulo 9, a Bíblia vai falar que Deus mandou as pragas, Deus mandou a correção, Deus mandou catástrofes. E no versículo 20 e 21 de Apocalipse nós lemos assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, outra tradução diz dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas idolatrias, da sua prostituição, nem das suas ladroices, dos seus furtos. Então as pessoas, elas estão aí na vida social, aguardando o momento que a campanha de isolamento vai passar, que esta ordem vai passar, que este tempo, esta ordem vai passar e que tudo vai voltar ao normal, mas que a vida continuará a mesma. Elas não estão sentindo, percebendo que isto é a voz de Deus falando conosco, da necessidade de um arrependimento. Aliás, em plena campanha de isolamento, em pleno tempo de fechamento do comércio, tem pessoas praticando tudo que desagrada a Deus. Parece que com maior empenho. Aí eles estão aí roubando, matando, estão ainda assassinando, estão furtando, estão entrando nas residências, nas lojas, nos postos, farmácias e aprontando. Por quê? Porque falta temor a Deus. Não estão ouvindo a voz de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus disse: o inimigo cegou-lhes os olhos do entendimento. Estão cegos, não conseguem perceber a voz de Deus. Então, nesta manhã, meus queridos, fica aqui esta palavra, que você pode até compartilhar com aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Que é um tempo de arrependimento, é um tempo de mudança de mente, é um tempo de mudança de pensamento, é um tempo de tomarmos outras atitudes em relação ao nosso relacionamento com Deus. É tempo de olhar para o céu. O Senhor disse: levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então fica aqui, meu querido, esta palavra. É tempo de nós. De repente a nossa vida não está como Deus deseja. A nossa vida, eu falo aos crentes. Vamos então olhar para cima.
porque o tempo da nossa redenção está próximo. Vamos olhar para Deus, vamos ver o que está precisando ser mudado, o que está precisando tomar outra direção, direção que agrade a Deus, que louve o seu nome, que glorifique o seu nome, que honre o seu nome, para que nós tenhamos dias melhores aqui e na eternidade. Que Deus a todos nos abençoe. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. A tua mensagem há 2000 anos, ela veio para os nossos corações dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, mudem as vossas atitudes, mudem a maneira de pensar. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo, nossas famílias, nossos amigos, enche os nossos corações da tua paz, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, que o Senhor deseja sempre o melhor para nós. O Senhor é o Pai maravilhoso, infinitamente bom e misericordioso. No nome de Jesus, nós oramos, agradecidos porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado por podermos ouvir tua voz. No nome de Jesus, amém.